Mateus, de cobrador de impostos a apóstolo de Jesus. Você gostaria de conhecer um pouco da vida do homem que escreveu um dos livros do Novo Testamento? Então, continue lendo, pois o texto a seguir é como se fosse ele mesmo falando de sua vida. Bom dia. Vocês me conhecem? Meu nome é Mateus. Sou filho de Alfeu, mas eu sou conhecido também com o nome de Levi. Aliás, é assim que meu nome está escrito nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Eu sou um dos 12 apóstolos de Jesus e fui eu quem escreveu um dos livros bíblicos do Novo Testamento, intitulado Mateus, ou mais solenemente conhecido como Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E vocês querem saber como foi que eu conheci Jesus? Pois bem, eu era, como se diz hoje em dia, o homem do dinheiro, ou seja, eu trabalhava fazendo a cobrança de impostos para o imperador romano. E por conta disso, eu era conhecido também como publicano. Naquele tempo, como até hoje, aliás, ninguém gostava de pagar imposto e nem nada. Mas era esse o meu trabalho, era o meu emprego naquele tempo. E era um serviço em que a gente tinha que ouvir reclamação quase que o tempo inteiro. E além do mais, eu e meus colegas coletores éramos tidos como corruptos, exploradores, gananciosos e outras coisas mais. De certo modo, o povo tinha lá sua razão, pois o imperador era um dominador mesmo e obrigava todo mundo a pagar os impostos. E eu ficava na coletoria quase que sentado o dia inteiro para atender o povo que vinha trazer o seu dinheiro, que era obrigado a pagar e tinha que anotar tudo direitinho para prestar conta depois para meu chefe. E essa era a minha rotina, mexer com o dinheiro dos outros, pelo menos se o dinheiro fosse todo meu. Brincadeirinha. Mas era essa a minha profissão. Eu era um cobrador de impostos. Mas um dia aconteceu algo que mudou tudo em minha vida. Querem saber o que foi? Foi uma coisa simples que nem dá para explicar direito. E foi simplesmente isso. Onde eu trabalhava passava tanta gente, mas nesse dia passou um homem. Quando eu estava lá sentado na coletoria de impostos, e ele olhou para mim e disse-me: "Segue-me". E eu me levantei mesmo, larguei tudo lá e fui atrás dele. E vocês sabem quem foi esse homem? Esse homem foi Jesus. Mas ele não me obrigou a abandonar o meu trabalho e ir atrás dele, não. Mas a maneira como ele olhou para mim e me chamou foi algo tão misterioso que nem dá para explicar. Foi um chamado irresistível. De repente, naquele instante, eu senti uma alegria diferente, como eu nunca tinha sentido antes, e num instante eu percebi que eu estava diante de uma oportunidade única de largar aquele trabalho de cobrador de impostos para sempre. Era algo que eu nunca tivera coragem de fazer por conta própria. Senão, eu iria viver de quê? Além do mais, naquele emprego eu ganhava bem e não era qualquer um que tinha capacidade para aquele serviço. Mas quando Jesus me olhou e me chamou, algo inexplicável me deu forças para deixar aquele trabalho, deixar o dinheiro lá com os colegas da coletoria e sair atrás dele. Os colegas, com certeza, não entenderam por que saí assim de repente. Mas o fato é que eu, depois daquele dia, nunca mais voltei lá. E aquele foi o dia mais importante da minha vida, porque daí em diante eu passei a conviver com Jesus e me tornei um discípulo dele. Mas quando eu parei para refletir bem no porquê eu tivera tanta coragem de abandonar meu e me tornado um discípulo de Jesus, aí então eu me senti ainda mais desafiado a querer saber tudo sobre Jesus. Aquele homem tinha mudado completamente a minha vida e a vida de muitas outras pessoas que o seguiam. E foi assim que eu, que já sabia ler e escrever, comecei a tomar nota de algumas coisas que Jesus fazia ou dizia. E foi assim que os textos do meu evangelho foram iniciados. Mas o fato mais importante é que Jesus me escolheu para ser um dos 12 apóstolos. E depois disso eu me tornei ainda mais atento ao que Jesus fazia e ensinava. E mais tarde, depois que Jesus voltou para o céu, e eu já tinha um grupo bem grande de pessoas para ensinar e a testemunhar sobre Jesus, eu resolvi juntar minhas anotações para formar um livro. Eu escrevi o que eu sabia sobre a vida de Jesus para ensinar os meus irmãos do judaísmo quem era Jesus e para provar que ele era o Messias, predito no Antigo Testamento, que ele era o Filho de Deus e Deus, ele mesmo. Mas sua redação final do meu evangelho só aconteceu muitos anos após Jesus ter sido crucificado e eu ter tido a chance de ler também o que Marcos já tinha escrito de forma resumida e acrescentado o que eu sabia, Carlos Eduardo da Silva.